Vamos começar então o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 5º, o tópico 6, escolhido para essa semana, causas anteriores das aflições. Mais uma vez, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. A gente tem lido com bastante regularidade esse tópico. Eu acho que também combina muito com o momento que a gente está vivendo de transição e com as aflições, em geral, as provas, né, que a gente tem passado. Cada um sabe de si, das suas dificuldades, e se não somos nós, às vezes, que estamos passando por aflições graves, com certeza, no nosso entorno, em casa, os nossos familiares, os nossos amigos estão sentindo e passando por isso. Então a gente precisa ficar bastante atento. Nesse tópico em especial, Kardec nos faz lembrar a respeito das causas anteriores. E é óbvio que dentro do contexto da reencarnação, que é a revelação do Espiritismo, né? A vida que continua após a morte, então isso também nos faz refletir a respeito da lei de causa e efeito, principalmente quando relacionada às nossas encarnações anteriores. E nas obras espíritas, em geral, a gente percebe muita evidência de que as nossas ações em outras encarnações acabam refletindo nas encarnações presentes que a gente tem. E de que maneira isso acontece? A gente sabe que a lei de causa e efeito não é uma lei de castigo. A gente sabe que a lei de causa e efeito, ela não pretende fazer com que a gente sofra o mal que a gente fez. Não é essa a intenção. A lei de causa e efeito, ela tem o propósito de ensinamento. É uma pedagogia. E primeiro sempre vem a lição do amor. Depois, quando essa lição não é aprendida, então vem pela dor. E há duas formas dessas lições acontecerem. Uma são as provas voluntárias e as outras as provas involuntárias. Qual que é a diferença? A prova voluntária é aquela que a gente tem a consciência do nosso percurso. A gente sabe quais foram os nossos erros, né? Então, no desencarne, a gente tem a consciência como espírito dos erros que a gente cometeu nas vidas pretéritas. A gente consegue deduzir, pensar em quais seriam as ações corretas que a gente deveria praticar, já sem culpa, sem remorso exagerado, com consciência, boa vontade, boa fé, dedicação, para poder aprimorar e reparar o mal que a gente fez. Então, isso é um grau de consciência que a gente vê, por exemplo, descrito no Nosso Lar. André Luiz fala isso muito bem. E depois, na obra dele toda, ele vai descrevendo esse modo como acontece, do apoio que há de um setor específico lá em Nosso Lar, que cuida exatamente, não sei se chega a ser um ministério, acho que sim, um Ministério das Encarnações, onde há o planejamento, a programação espiritual desse trabalho e de como isso pode acontecer e se organizar melhor. Então, no contexto que a gente tem das provas voluntárias, uma coisa é o espírito, vamos dizer assim, mais esclarecido. Eu não estou falando que ele é um espírito melhor, mais evoluído. É um espírito mais esclarecido. Quer dizer, ele já passou pelo umbral, ele já teve a assistência necessária da recuperação dele, ele tem uma consciência dos males, dos vícios, das dificuldades que ele pratica toda vez que ele reencarna, e ele aceita até um auxílio de uma programação, então ele ajuda a construir esse planejamento, digamos assim, das encarnações.
Muitos de nós que estamos aqui, a gente passou por isso. A gente teve essa lucidez de alguma maneira, a gente teve o auxílio e fez uma programação. Como é que são essas programações? A gente ajuda a escolher a família que a gente vai reencarnar, né? Então, às vezes a gente nasce, por exemplo, no seio de uma família que foi nossa vítima de uma encarnação anterior, ou que foi o nosso algoz e que a gente precisa atuar junto daquela família para reunir os laços, né? Para acabar com os sentimentos ruins, etc. Ou então, a gente vem às vezes também numa família em que há muita amorosidade dos nossos parentes para cuidar de nós, para nos ajudar a vencer as provas que a gente está programando. Então, isso é uma prova voluntária. É aquela que a gente tem condição de estabelecer, sempre com o apoio do nosso guia espiritual, dos nossos mentores, um parâmetro para a nossa reencarnação, organizando, então, esse ciclo de pessoas do nosso entorno. Podem ser os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos parentes mais próximos, como também os amigos, vizinhos, namorados, esposos, chefes em ambiente de trabalho e por aí afora. Vejam que uma programação como essa, ela é demorada. Então, quanto mais evoluído o espírito, agora sim, quanto mais evoluído ou até esclarecido, o planejamento de retorno desse espírito é mais demorado. Por que isso? Porque as pessoas que vão encarnar com a gente precisam topar vir junto. Precisa estar todo mundo combinado. Aquela falange, aquela família espiritual, aqueles espíritos que estão todos necessitados e de acordo com as provas, precisam estar preparados para essa encarnação. Então não é fácil a gente reunir todo mundo. E por isso que a gente tem que dar graças a Deus todo dia da encarnação que a gente teve. A gente não faz ideia da dificuldade que foi para reunir esse grupo todo de novo e a gente ter a chance de passar por essa prova, de reparar os males que a gente teve, de reconciliar com esse grupo todo. Agora, desse grupo que eu estou falando, que gira em torno de 200, 300 pessoas no nosso entorno, né, mais próximo, se a gente considerar os familiares, mais as pessoas que a gente convive, trabalha, passa pela nossa vida, a gente está falando de pelo menos 300 pessoas, é muita gente. Mas nesse grupo, nem todo mundo tem prova voluntária. Alguns têm prova involuntária. Qual é a diferença, então? Na prova involuntária, a gente costuma chamar de karma, né? Ou karma negativo. O que é essa ideia de prova involuntária? São os espíritos que não têm condição de discutir, de planejar, de ser mais esclarecido a respeito das próprias deficiências e das necessidades de encarnação. São espíritos ou ignorantes ou rebeldes, normalmente. Muitas vezes esses espíritos são próximos de nós, e muitas vezes somos nós mesmos até. Pessoas que deixaram muita dívida numa encarnação anterior também, né? Às vezes até vinha num processo encarnatório de lucidez, clareza e tal, e de repente dá aquela escorregada, né? Participa de uma guerra, se envolve com política, acaba provocando um mal geral em muitas pessoas. Isso faz com que a prova seguinte seja involuntária. Então, olha a diferença. Na prova involuntária, quem planeja isso é o guia espiritual desse espírito que vai reencarnar. Planeja no lugar dele, com o auxílio do Ministério da Reencarnação, etc., mas planeja no lugar dele, porque ele não tem condição de tomar decisão. Às vezes até ele sequer ficou lúcido. Ele pode ter passado o tempo inteiro desencarnado, estando em pesadelos, estando com alucinações no umbral, sem se dar conta de quem ele é de verdade. E quanto mais grave a situação do desencarne desse espírito, maior a possibilidade dessa prova involuntária, né? Isso também vale para situações de suicídio, né? Porque também houve uma interrupção do tempo de vida e, portanto, a programação espiritual
ela vai necessitar reparar primeiro o perispírito. Então a gente vê situações, né, de exemplo, doenças congênitas, deficiências físicas ou mentais, limitações extremas de pobreza, ou às vezes até de riqueza, porque não pensem vocês que a prova involuntária é apenas da pobreza. Às vezes a riqueza é muito pior do que a prova da pobreza, né? Então, a espiritualidade programa isso tudo. Também tem aquela circunstância que eu falei aqui, 300 pessoas. Imagine que você tenha uma família inteira espiritual programada para reencarnar em determinado lugar, e você tem um espírito que precisa vir junto com esse grupo, mas ele não tem condição de corresponder ao projeto, ao trabalho, à organização que essa família espiritual vai desempenhar. Então ele tem que vir, às vezes, num papel paralelo, né? Então ele não vem, às vezes, dentro da família. Ele nasce, vou imaginar aqui, né? Numa família de rua, de uma condição de orfandade, e aí essa família acaba cruzando com essa criança, e uma dessas pessoas se sensibiliza, resolve apoiar, ou às vezes até adotar, então ele acaba entrando indiretamente no seio da família, né? Espiritualmente eles são a mesma família, mas às vezes na terra não vem como um parente próximo. Tudo por quê? Porque também talvez ele precisasse se sentir rejeitado, precisasse se sentir um pouco excluído, porque isso é parte da prova que ele tem também, né? Nas circunstâncias de abandono e assim por diante. Isso que eu estou falando são exemplos, né? São exemplos. As situações são infinitas, a gente não tem como falar sobre todas. Mas, em todas as situações de nós que reencarnamos, há causas anteriores. E essas causas estão, na nossa época, relacionadas a aflições. Aí vocês vão dizer assim, mas por que você só está falando de aflição? Porque entre nós não há nenhum missionário. Não há nenhum espírito aqui que seja nascido em Júpiter, que veio fazer missão, né? No padrão vibratório da Terra de hoje, são os espíritos de expiação e prova. Pode ser que haja um ou outro, mas ele nem é conhecido. A gente não consegue nem ver ele se destacando nesse momento. Então, são espíritos ainda ligados às circunstâncias de expiações e prova, caminhando para a regeneração, né? Há espíritos com mais ou menos méritos, mais próximos da regeneração ou mais distantes, com mais débitos ou menos débitos. Essa situação de débitos, algumas pessoas acham que funciona como se fosse uma contabilidade bancária, um saldo bancário. Entra lá agora aí no seu aplicativo, vê como é que você está lá no céu, né? Como é que está lá, será que a gente está bem, está mal? Não é exatamente isso. Por quê? Deus, Criador, Pai Criador, não está contabilizando os atos, os fatos, as coisas que nós fazemos. A nossa vida não é medida em coisas, em ações. Ela é medida pelas motivações, porque Deus, na sua suprema sabedoria, consegue compreender e julgar se aquela nossa intenção foi verdadeira. Então, às vezes até o ato praticado é muito bom. Você pode ter o caso, por exemplo, de uma pessoa que passou a vida inteira doando dinheiro dela. Ela era muito rica e ela passou a vida inteira doando dinheiro. Só que ela fazia isso e dava publicidade, aparecia em coluna social, criou um hospital com o nome dela. Quer dizer, sempre havia um interesse por trás. Nessa condição, ela acabou anulando a caridade que ela praticava. Não é que o ato que ela fez foi ruim e ele vai ser desmerecido, desconsiderado, mas ele não vai ter o mesmo peso, o mesmo valor do que um ato de caridade que é praticado com simplicidade, com humildade, com disponibilidade, com amorosidade, né, com compaixão, etc. Então, esse julgamento é Deus, Pai Criador, que faz, com alguns prepostos que ele escolhe. Mas esse julgamento é dele, e a nossa consciência, quando a gente desencarna, também tem conhecimento e clareza sobre isso.
Mas existe uma certa contabilidade, né, que fica registrada de que maneira? No nosso perispírito. Então, se não há um aplicativo que controla o balanço dos nossos atos, o nosso perispírito registra isso. De que maneira? Pela vibração. Então, o nosso corpo espiritual, ele é reconhecido universalmente pela frequência que a gente vibra, pela capacidade de emissão de luz que a gente tem, pela capacidade que a gente tem de gerar amorosidade. Então, isso está lá contabilizado. Assim como também estão contabilizadas no nosso perispírito aquelas ações negativas que a gente praticou. Um exemplo disso, André Luiz cita uma hipótese, um caso que ele, em nosso lar, um dia resolve visitar os portões. E ele vê uma mulher implorando para entrar. Ele se sensibiliza com essa situação e está querendo pedir o auxílio de alguém que possa auxiliar. E ele recebe, então, uma pessoa que vai, percebe que ele está ali sentido, né? Está ali com uma compaixão, uma empatia por aquela mulher, mas chama a atenção dele e diz assim: você está enganado, ela não está habilitada a entrar em nosso lar. Mas como assim? Ela está aqui chorando, parece uma pessoa que precisa do auxílio, vocês estão sendo indiferentes a ela. E ele diz assim: olhe melhor. E quando ele começa a entrar na vibração, na sintonia, para enxergar o perispírito dela, ele percebe uma série de ovoides grudados nela. E aí, na descrição de André Luiz, ele fala que ela era uma mulher encarnada que trabalhava com abortos. Então, ela fazia os abortos. E aqueles espíritos todos que ela ajudou nos abortos grudaram nela, viraram ovoides, então já eram espíritos em provações muito duras, muito difíceis. Eles vinham para se restaurar no útero materno, para tentar reorganizar o perispírito. Como isso foi impedido por ela, eles grudaram no perispírito dessa mulher. Então, primeiro, ela precisava ser tratada no umbral. Para esses ovoides precisavam ser socorridos, desligados dela, para que depois ela pudesse ter o mérito de entrar no nosso lar, porque ela não suportaria a vibração de nosso lar. E quando ele fala então disso, ele mostra, né, eu não me lembro o nome do companheiro de André Luiz, mas que mostra para ela a situação que ela está, ela se transforma na frente dele, mostra de fato quem ela é. Ela estava transmutada na forma espiritual, porque ela tinha essa capacidade plástica de se modificar, e aí ela se revela dessa maneira muito feia, né, com uma vibração muito densa, negativa, e vai embora reclamando, xingando, maldizendo e assim por diante. Então, a questão sobre o planejamento da nossa reencarnação é muito séria. E a gente tem que ter essa clareza e gratidão pela circunstância que a gente vive. A gente tem que ter uma gratidão pela família que a gente tem, pelas pessoas com quem a gente convive, principalmente aqueles com quem nós não nos damos bem. Você fala assim: mas você está maluco? Como é que eu posso agradecer isso? Não, é justamente essa pessoa que foi difícil reunir próximo da gente. Foi justamente essa pessoa que a gente implorou, às vezes, para estar ao lado dela. Para fazer o quê? Para aprender a ter resiliência, compaixão, tolerância, perdão. Então, olha, assim, ao invés de a gente criticar, achar que Deus é injusto e que tem alguma coisa errada nesse planejamento, não, a gente tem que ter clareza sobre a oportunidade que a gente tem. E que muitas vezes demorou algumas centenas de anos para reunir, para conseguir deixar todo mundo próximo em condições apropriadas dessa reencarnação. Às vezes a gente está esperando há 500 anos, mais do que isso. Aquele espírito pode ter ficado anos e anos no umbral, esperando para reencarnar. E a gente não conseguia coincidir esses ciclos reencarnatórios. Então, veja como a revelação espírita é importante, para a gente ter essa circunstância de clareza. Porque entre nós não há vítimas. Entre nós não há ninguém que esteja sofrendo algo
que não fez por merecer. E mais do que isso, não há ninguém que não queira passar por isso, que não tenha pedido, às vezes até implorado para passar pela circunstância que está passando hoje. E aí, quando encarna, fica desdenhando, fica criticando, fica se revoltando, fica se esvaindo, fugindo dessa circunstância e não consegue encarar. Não quer dizer que isso seja fácil, né? Claro que não. Algumas vezes até a gente exagera, a gente faz uma lista de escolhas, de um traçado de vida que é muito mais difícil do que a gente é capaz de fazer. A gente é alertado pelos espíritos dessas dificuldades, mas como nós somos espíritos rebeldes, teimosos, a gente às vezes também insiste nisso. Mas nem por isso a espiritualidade deixa de nos amparar e muitas vezes há espíritos que encarnam com a gente sem precisar. O André Luiz também lembra desse caso. Quem lê o livro, assistiu o filme, vai se lembrar do nome da Dona Laura, que ela resolve encarnar de novo só para poder receber a neta, que era um espírito muito desequilibrado, que já tinha encarnado diversas vezes junto com ela, mas ela queria dar mais uma chance. Então, a Dona Laura vinha como espírito missionário. Ela não precisava encarnar, correndo o risco até de produzir um novo karma, de errar e criar alguma dificuldade. Mas o amor dela, na condição de avó desse espírito, e muitas encarnações, ela decidiu, mais uma vez, encarnar, né? Então, isso é muito comum. Por isso que a gente vê, em algumas famílias, pessoas que são muito nobres, né? Espíritos que são muito evoluídos, muito caridosos, aquela pessoa que sempre se torna uma referência naquela família, e há sempre isso que a gente chama de ovelha negra, né? Aquele espírito mais rebelde, mais revoltado, parece que não pertence àquela família, que sempre está desorientado, sempre está criando algum problema, sempre criando alguma dificuldade, mas é justamente esse que mais precisa estar ali, que mais tem que ser acolhido por essa família, que mais tem que ser amparado, que mais está precisando sentir o amor, o acolhimento fraterno, a compaixão, o perdão, para ver se ele desperta, né, por esse sentimento de amor. Muito bem, aí escolhemos as nossas encarnações, estamos aqui vivendo, a gente se esquece, né? É uma bênção poder ter o esquecimento do passado, porque imagina se a gente pudesse olhar para a nossa casa e pensar assim, esse meu pai aqui foi aquele que me matou lá numa guerra, enforcado, assim, minha mãe me abandonou da outra encarnação. Meu irmão, nossa, esse meu irmão, ele roubou tudo, me deixou na miséria. Já pensou se a gente pudesse ter que ambiente que se ia ter em casa, né? Com a imaturidade espiritual que nós temos, o esquecimento é uma bênção. E nós também. Se a gente fosse lembrar tudo o que a gente fez para as outras pessoas que a gente convive, a gente não ia querer conviver com elas, né? Imagina se vocês fossem olhar para mim e ficassem vendo assim, não, esse cara aí que está falando agora do espiritismo, esse cara foi péssimo, ele era, sei lá, um padre da Inquisição, ou era, mas não é assim, cada um de nós tem um passado horrível. Então, se vocês estivessem olhando para mim e vendo as coisas ruins que eu fiz na outra encarnação, vocês não iam ficar nessa sala ouvindo o que eu estou falando, porque vocês iam ficar concentrados nas coisas ruins, nas coisas más. Então, é uma bênção o esquecimento, para nos auxiliar. Mas o fato de nós não nos lembrarmos não significa que no nosso inconsciente e durante o sono que a gente não se recorde, que a gente não tenha as intuições necessárias para fazer o que é necessário. E é por isso também que é difícil essa convivência, porque a gente acha que a gente resolve os nossos problemas pelos aprisionamentos, né? Então, é aquele casamento que já deveria ter terminado há muitos anos e as pessoas acabam ficando juntos por conveniência financeira, ou por medo de ter um outro relacionamento, ou por falta de coragem mesmo de dar um outro passo, e às vezes até aquela briga, aquele ódio, né? aquela algema, ao invés de você falar assim, a pessoa tem alma gêmea. Não, tem algema, né? Porque não consegue se libertar daquela circunstância. Então isso vale para os relacionamentos, vale também para as relações de mãe e filhos, pai e filhos, onde há um abuso, uma dominação exagerada, né, uma cobrança que não é saudável, vale nas relações de
de chefes, de empresas, de trabalho, onde também há uma exploração, uma assédio moral e assim por diante. Quer dizer, nós somos colocados juntos com outras pessoas, mas não para agravar a nossa pena. É para resolver, é para perdoar, é para tolerar. Se a circunstância que a gente está vivendo está agravando, talvez seja melhor que a gente se separe, guarde isso para uma outra encarnação seguinte. Então, essa ponderação, ela precisa de um termômetro de amorosidade. O que regula isso é a amorosidade. Em algumas vezes, isso pode depender exclusivamente das nossas escolhas. Ser mais paciente, ser mais tolerante, perdoar, né? Deixar que o outro conquiste o espaço dele, ajudar para que ele se dê bem, para que ele possa sobressair e assim por diante. É o cuidado. Outras vezes não. Outras vezes não depende só da gente, depende também do outro. Então é melhor que a gente se veja menos, né, num evento familiar, mas quando se encontrar, que a gente esteja aberto, disponível, pronto a receber, a deixar que o outro manifeste as formas como ele entende, né, na consciência dele, entendendo que há sempre, às vezes, uma diferença de consciência, de momento, de circunstância, mas não significa que a gente seja melhor do que ninguém. Também, na nossa condição encarnada, há um ponto que é muito importante, que é a gente ficar atento aos trabalhos e oportunidades que a gente possa fazer. Porque toda encarnação nunca traz só aquela missão, aquele trabalho relacionado às nossas dívidas. Toda encarnação traz um projeto de crescimento pelo amor e pela caridade. Então, em paralelo a essas dificuldades todas, vão surgir pessoas na nossa encarnação, na nossa vida encarnada, que precisam de nós e que não estavam ali por uma dívida. Não, são pessoas, às vezes até, que têm um espírito muito evoluído, mas que aparecem ali como alguém que quer nos ajudar a despertar. E a gente nem faz ideia de quem seja. Então, essas pessoas humildes, elas vêm, às vezes, como as nossas empregadas domésticas, as babás. Outras vezes vêm como parentes mais pobres, vêm como uma pessoa doente ou idosa próximo de nós que pede auxílio, vêm como um morador de rua. Ou, quando a gente se dispõe a trabalhar em uma organização como a Casa Espírita, vem às vezes numa condição de desespero, pedindo amparo, pedindo para serem ouvidas, que elas possam ser auxiliadas. Então, esse gesto que a gente faz, ele não é necessariamente uma dívida. E na medida em que a gente aprende a fazer isso com desprendimento, com amor, a gente compensa outros débitos. A gente ganha méritos, né? Não em moedas, como eu já falei antes, né? Mas a gente passa a atrair espíritos benevolentes. Vou dar um exemplo. Imaginem que vocês aqui na Casa Paula, trabalhando na assistência, discretamente, sem nem precisar estar trabalhando incorporado numa mesa com o médium, percebem alguém que visita a casa e que está muito triste, muito, muito triste. Você percebe que aquela pessoa está com uma tristeza profunda. E, encerrada a reunião, com todo o cuidado, você resolve se aproximar dessa pessoa e oferecer um auxílio. Perguntar se ela precisa de alguma coisa, se você pode ajudar, se ela quer desabafar. E aí, a primeira vez, essa pessoa resiste, não quer falar nada. Mas ela vem uma segunda vez e você, aos poucos, você vai conseguindo quebrar a barreira, se aproxima dessa pessoa. E passado um certo tempo, você ajuda essa pessoa, você vai ganhando confiança e vai passando para ela um sentimento de esperança, de bondade, de amorosidade, de perdão, e ela vai se recuperando. Só com esse teu cuidado, só com essa forma carinhosa, atenciosa, de se aproximar dessa pessoa que estava ali do lado, que você viu. Né? Não foi nenhum trabalho oficial, voluntário, de acolhimento fraterno, não. Foi uma ação ali espontânea.
Você percebeu que alguém precisava, do seu jeito, você começou a fazer. O que acontece nesse momento? Em primeiro lugar, na hora em que você se dispõe a fazer um bem, o seu guia espiritual já chama um monte de outros espíritos para te ajudar. Na hora. Ele falou, opa, olha aqui, ó, ela já quer fazer o bem. Então, já chama outros espíritos que podem te auxiliar. Segunda coisa, se você está com algum obsessor, alguma circunstância que te atrapalha, alguma negatividade, eles vão limpar essa negatividade na hora. Por quê? Para que isso não te influencie negativamente e atrapalhe o trabalho que você vai fazer. Então, também você já ganhou uma limpeza grátis ali, passou no lava-jato. E mais, a terceira coisa. O espírito benfeitor que acompanha a pessoa em sofrimento, que você se propõe a ajudar, vai fazer de tudo para retribuir a você o bem que você fez. E não só esse benfeitor, como todos aqueles outros ligados àquele espírito que está passando por dificuldades. Então, veja quantos amigos espirituais você fez imediatamente por um gesto simples, espontâneo, sem nenhuma responsabilidade formal, sem nenhum tratamento de alguém que determinou que você fosse lá e fizesse. E aí, a sua dificuldade, quando ela aparece, ela gera um amparo espiritual imenso ao seu redor para lhe ajudar a vencer aquela prova. Então, é esse tipo de compensação que a gente está falando. É angariar amigos, é angariar agradecimento, gratidão, porque você fez o bem. Eu não estou nem falando, vejam aqui, da gratidão física do espírito encarnado. Talvez esse nem chegue para você para agradecer nada. Talvez ele nem perceba que você fez alguma coisa por ele. Ele nem se dê conta. Para de ver a Casa Paula e vai embora. Mas os espíritos que assistiram o bem que você buscou fazer, e o espírito que benfeitor dele, esse vai querer te ajudar. E num momento apropriado lá na frente, talvez até em outra encarnação, quando esse espírito ganhar consciência do bem que você fez, ele irá retribuir. Você está plantando uma semente no futuro para um bem de quando você precisar. Então, a lógica da caridade, ela quebra os parâmetros da lei de causa e efeito. Por isso que a gente vê no Evangelho que o amor, ele vale e ele supera uma multidão de pecados. Por quê? Por causa dessa rede de amizade, de gratidão que a gente constrói. Imagina se a gente fizer isso sistematicamente, organizadamente. Imagina então quantos espíritos a gente não tem a nosso favor, nos auxiliando, pelo bem que a gente produz. A gente vai ter filas e filas de espíritos nos ajudando. E aí você fala assim, mas e a minha prova então vai ser mais fácil? Olha, ela pode até não ser mais fácil, mas que você vai estar mais forte, mais consciente, mais preparado para poder passar por ela, isso você vai estar. Porque você vai ter feito por merecer. Jesus não fala no Evangelho que é melhor ter uma multidão de amigos do que tesouros, né? Não adianta nada você acumular tesouros na terra. Os verdadeiros amigos é que são o seu tesouro. Jesus fala isso em parábolas. Então, nós precisamos entender que amigos são esses. Não são os amigos da terra. Não são aqueles com quem a gente troca favores na terra. São os amigos que a gente constrói na espiritualidade. Aqueles que não têm interesses, eles têm gratidão. E eles vão retribuir com gratidão o bem que a gente faz. Às vezes até de uma forma muito maior do que o que a gente fez. Uma escala muito maior do que aquele pequeno gesto. Né? E é por isso também que nós não podemos, diante da caridade, ficar impondo condições à caridade. Porque veja, é muito comum a gente estar diante de uma possibilidade de trabalho, a gente vê uma necessidade. Até na casa espírita mesmo, isso acontece com muita frequência.
e alguém diz assim, não, eu quero ajudar, mas eu só vou ajudar se eu puder fazer dessa ou daquela maneira. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem no café. Tinha uma pessoa ao meu lado, indo no café, da manhã lá com a população de rua. Fazia muito tempo que essa pessoa não ia, ela voltou a frequentar. E ela vira para mim e fala assim, o que é que vocês estão precisando mais? Eu falei, olha, a gente está precisando mais de kit, normalmente, né? Onde a gente põe os alimentos e tal, que a gente faz um kit para distribuir. Ela disse assim, não, eu quero dar ou café ou chocolate. Aí eu disse para ela assim, mas café e chocolate não está precisando, porque a gente já organizou isso e no momento está bem. Ela falou assim, não, mas fala para mim, o que precisa mais? Pois vai, era a terceira vez já. Café ou chocolate? Eu falei, olha, se você quiser dar café ou chocolate, então faz o seguinte, fala ali com o fulano, que é o coordenador aí do grupo, quem sabe ele te orienta melhor sobre isso. Aí ela largou o que ela estava fazendo, ela não conseguiu esperar, largou a atividade que ela estava fazendo, foi lá, interrompeu o trabalho que esse rapaz estava fazendo e perguntou, mesma coisa, o que é que vocês estão precisando? E ele falou o quê? A mesma coisa que eu tinha falado. Ela disse, não, mas eu quero dar café e chocolate. Ele falou, então faz o seguinte, traz chocolate, depois a gente vê o que a gente vai fazer. Ela queria fazer caridade? Não, ela não queria fazer caridade. Ela cismou com o chocolate ou o café que ela queria dar. Então, isso não é a caridade. Porque você está impondo a condição. Você está dizendo, não, eu faço se for dessa maneira. Eu faço se for no dia que eu quero, da maneira que eu posso, do jeito... É claro que a gente tem que se organizar, a gente tem as nossas condições, não pode abandonar a família, a gente tem o nosso trabalho, não é disso que eu estou falando. A gente tem situações que realmente impedem que a gente faça. O que eu estou dizendo são os caprichos. Né? A pessoa que diz assim, olha, eu só ajudo se eu puder fazer assim, ou se for isso. E se esquecendo do restante. Sendo que a caridade sempre há necessidade em abundância. Sempre há. Vocês querem ver uma coisa? Nós começamos a desenvolver agora a divulgação dessa palestra e também de algumas outras que a gente está fazendo pelo YouTube. E o Gustavo começou a divulgar o Evangelho do Dia, como ele colocou lá no nosso grupo de WhatsApp. A gente começou a aumentar, tem o site. Então a gente começou a fazer um trabalho de mais divulgação. E no domingo, a gente conversando sobre isso, surgiu uma ideia de que alguém poderia pegar o livro Calma, Serenidade e Paz, que toda semana, em cada reunião, é escolhido um trecho para leitura aqui, durante a reunião, e a gente compartilha o número do trecho, do tópico. Falou assim, olha, por que a gente, já que tem um podcast, por que a gente então não tem alguém que possa ler esse trecho? Gente, tem um parágrafo, às vezes tem 2 linhas, né? Lê esse podcast, lê isso aqui, grava, manda para o Gustavo edita e coloca lá. Ou alguém que possa ler o trecho do Evangelho escolhido para a semana, é um pouco maior, às vezes dá 1, 2 páginas. Por que a gente está falando isso? Porque muitos de nós somos muito ocupados, nós não temos tempo de parar, ler mais um livro, a gente está tendo uma vida muito apressada, né? Então, se a gente tiver o podcast, enquanto você está varrendo a casa, tomando café, arrumando as suas coisas, trocando de roupa, você pode botar o podcast. E você pode ouvir. Então, isso ajuda muito aquelas pessoas que não têm tempo, né? Quanto custa fazer isso? Nada, né? Você vai gastar 10 minutos para gravar essa leitura, 20 minutos que seja, né? E não vai ter custo nenhum. Você vai gravar no seu celular, manda, vai ocupar um pouquinho de tempo lá do Gustavo para editar, e lá onde a gente coloca essa informação, não cobra da gente para hospedar e nem divulgar. Então, está lá de graça. Então, veja, são coisas que estão relacionadas ao tempo. Assim como essa atividade, você tem várias outras que estão disponíveis. Seja aqui, na Casa Paula, seja em outros lugares. Caridade tem espaço em todo lugar, de toda forma. De toda forma, de todo jeito. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer na condição de encarnados é assim, ok, eu tenho o meu dever a cumprir.
E eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, seguindo a minha programação. Às vezes até triste, chateado, magoado, mas eu vou tentar cumprir a minha programação. Isso é uma coisa. Agora, isto não vai te trazer felicidade. O que vai te trazer felicidade nessa encarnação é cumprir o seu dever, mas ir além. Ser capaz de praticar a caridade necessária, da forma como ela se apresenta a você. Porque a caridade, quando ela chega para a gente, ela vem como um remédio. E ela bate na nossa porta. Da maneira que a gente precisa fazer. A gente não precisa correr atrás da caridade. A caridade sempre vai bater na nossa porta. A gente é que não vê, a gente é que não quer. A gente é que não enxerga. São os invisíveis da nossa vida. É dentro de casa, né? Dentro de casa, ok, mas assim, dentro de casa é sempre uma desculpa, porque dentro de casa é o seu dever. Está naquela programação voluntária ou involuntária que você fez. Dentro da sua casa não é caridade. Dentro da sua casa é o seu dever. É o seu ciclo de dever. A caridade que você pode fazer é de quem o seu braço alcança. Não de quem... Às vezes é mais fácil fazer fora do que dentro, é isso que eu estou falando. Vou repetir. Primeiro você faz seu dever. Ninguém está isento de cumprir a programação espiritual estabelecida. Não é disso que eu estou falando. Nós temos que cumprir. Mas, eu estou falando que, se você cumprir só a sua programação, você não vai ter a sensação de felicidade na sua vida. Sim. A felicidade você vai sentir no que você fizer a mais. Então, as pessoas que são tristes, amarguradas, deprimidas, o que é que falta nessa vida? A caridade. Porque quando você faz a caridade, você lembra da história que eu falei dos amigos que você conquista? Então você vai ter os seus amigos trabalhando para aliviar a sua dor, para aliviar o seu sofrimento, para tirar esse campo energético negativo no seu entorno. Você vai receber o auxílio com a caridade. E tem que ser a caridade que está fora desse teu ciclo de dever. Por isso que a gente tem que estar aberto ao trabalho voluntário, a gente tem que estar aberto ao trabalho caritativo na rua. Não estou falando de dinheiro. Aliás, eu acho que a caridade financeira deve ser a última das escolhas, porque essa é a mais fácil da gente escorregar, né? Você tira a mão do bolso e entrega até com dor para aquela pessoa. Então, essa é muito perigosa. A gente tem que fazer com cuidado, com sabedoria. Mas doar o nosso tempo, doar a nossa atenção, doar o nosso trabalho, o nosso cuidado, isso não nos custa nada. Isso vai fazer com que, pelo contrário, a gente deixe de se distrair com televisão, com redes sociais, com más companhias, deixe de gastar dinheiro à toa, né? Se ia no shopping, se ia num restaurante caro, ia numa balada. Então você, ao invés de fazer isso, você está usando esse seu tempo para fazer uma atividade necessária. E hoje em dia a rede social, gente, você pode fazer um trabalho voluntário na CVV, trabalhando de casa, atendendo telefone de pessoas com tendências suicidas, ou com depressão, o que for. Você tem tanta coisa para fazer, você pode ir no INCA com voluntário. Se quiser um trabalho presencial, vai lá no INCA para ajudar as pessoas com câncer. Tem muita coisa, vai ajudar os movimentos voluntários, tem vários projetos sociais. Você quer dar sopão na rua, quer dar café da manhã, quer fazer bazar, tem tanta coisa que pode ser feita. Não espere ninguém dizer para você, bater na sua porta e dizer, olha, estou montando aqui um grupo, você é uma pessoa muito importante, vou te dar o cargo de coordenador geral desse projeto. Você tem até uma camiseta, chefe, né, para você ir lá trabalhar. Não é isso. Não funciona. Quanto mais invisível a atividade que você fizer, melhor. Quanto menos pessoas souberem, pelo menos uma divulgação, né, de propaganda, esse tipo de coisa. Então, a atividade que nos faz felizes é essa atividade extraordinária. E ela pode ter uma escolha, mas a gente tem que ter o cuidado dessa escolha não ser um capricho, uma imposição. E a gente tem que estar aberto ao que é necessário, não o que a gente acha que a gente merece. Porque também tem isso. Às vezes, no momento da caridade, a gente fala assim, não, mas eu quero uma coisa mais importante, mais relevante, isso aqui não é nada, isso aqui não...
quem somos nós para julgar se aquilo é ou não é algo importante? Eu gosto muito de lembrar uma história do Divaldo, quando ele foi à África do Sul. Ele disse que ele estava acompanhando lá os casais, que são muito amigos dele, que pagavam essa viagem. Ele ia para a África do Sul, viajava, e ele combinava de fazer palestras, né? Em todos os locais que ele passasse, ele combinava de fazer uma palestra e tentar criar ali um núcleo de estudo espírita. Esse era o trabalho dele, com a Joana de Ângeles. E ele estava num hotel muito caro, muito sofisticado, e ele vê um garçom que tinha uma expressão muito triste. E a Joana aparece ao lado dele e diz assim: Divaldo, dá um abraço naquele garçom. Aí o Divaldo disse: Joana, como assim? Estou um jantar, não conheço ninguém aqui, está todo mundo bem vestido, comendo, o garçom não me conhece, sabe quem eu sou, como é que eu vou levantar e dar um abraço nele? E ela, do jeito dela, né? Divaldo, levanta, vai lá e dá um abraço nele. Insistiu, ele não sabia mais que argumento usar, então ele levanta, se ele fosse pegar alguma coisa no buffet, né? Puxa uma conversa ali com o garçom não entende nada, já começa ele a falar com o garçom, né? Puxa uma conversa com o garçom e fala assim: olha, eu preciso lhe dar um abraço, vem cá. Aí o cara fica travado, né? O que vai acontecer, mas ele não sabe nem o que responder. O Divaldo vai dar um abraço nele. O Divaldo ficou completamente também sem jeito, deixa lá o prato, volta para a mesa, a família vira para ele e fala: Divaldo, você ficou louco? Você está abraçando? Você conhece esse garçom? Da onde é que você conhece? Isso aqui? E todo mundo ficou assim. No dia seguinte, o Divaldo passa mal amanhã, estava com mal-estar, alguma coisa, e resolve não descer para o café da manhã. E o garçom pergunta então para aquela família onde estava o Divaldo. O Divaldo não tinha, só tinha dito que estava com mal-estar, ele ia ficar em casa, ficar no quarto, meditando, rezando, fazendo as orações dele, talvez até alguma psicografia. O garçom fica impaciente e resolve preparar um carrinho com uma bandeja enorme e levar no quarto do Divaldo. Bate na porta, o Divaldo abre assustado: pois não? Ele falou assim: não, eu estou muito preocupado porque o senhor não foi tomar café da manhã. Então ele trouxe o café da manhã. Então assim: mas eu estou com mal-estar, eu mal posso comer. Não, o senhor tem que se alimentar. Aí abriu lá, montou a bandeja, não sei o que e tal. Aí depois que ele arrumou, ele falou assim: posso lhe fazer uma pergunta? Ele falou: claro, fique à vontade. Por que foi que o senhor me abraçou ontem? Divaldo, aí Joana aparece do lado dele. Diga que você sentiu uma vontade de retribuir uma energia boa que você estava sentindo dele. Assim. Aí o Divaldo fala lá para ele. Ele fala assim: pois eu queria lhe contar uma história. Ontem eu ia me matar. Ontem eu ia cometer um suicídio. E graças ao seu abraço, eu desisti. E resolvi acreditar na vida. Porque durante toda a minha existência, nunca um homem branco se dirigiu a mim, sequer a palavra, o olhar, com respeito, com dignidade. Quanto mais um abraço. Eu sequer recebi abraço da minha família. E conta a história trágica dele na infância, etc., as dificuldades que ele teve. Então essa foi a primeira vez que eu recebi um abraço. E eu senti o seu abraço generoso, carinhoso, verdadeiro. E isso me comoveu profundamente. E eu quero lhe retribuir. Eu quero lhe dar o que o senhor quiser de mim. Me diga o que o senhor quiser. Eu vou lhe acompanhar, fazer o que for. Veja que gesto transformador na vida deste homem. Um simples abraço. Divaldo obediente. Joana mandou, ele foi lá e deu o abraço. Bom, esse garçom, ele fundou o primeiro núcleo espírita da África do Sul e durante vários anos correspondeu, o Divaldo deu para ele uns livros que ele tinha, depois mandou outros, assim por diante, e ele passou a ser um trabalhador espírita naquela comunidade. Então,
Então, quem somos nós para julgar a caridade que nos é solicitada? Quem somos nós para dizer, quando a gente recebe a intuição, se aquela pessoa precisa ou não do auxílio? Quem somos nós para julgar se nós somos melhores ou piores do que essas pessoas? Quantas vezes a gente está lá no café e a gente sente aquele cheiro horroroso? A pessoa não toma banho sei lá quantos dias e ela passa ali. Todas as vezes que eu sinto esse cheiro, eu me lembro da história de Jorge, do Chico Xavier. Eu já contei essa história, eu não vou repetir hoje, para mais longa. Mas por quê? Porque às vezes é um espírito missionário, servindo de prova para nós, para que a gente não tenha asco, para que a gente não tenha indiferença, para que a gente controle os nossos sentimentos. Não precisa fingir que está agradável, também não precisa chegar nesse ponto. Mas a gente precisa tomar cuidado de não emitir pensamentos negativos que afetem esse espírito que está ali encarnado. Porque ele não está deixando de tomar banho porque ele simplesmente quer. Ele está numa condição desesperadora, extrema da vida dele. E esse pensamento vai atrapalhar. Ao contrário, a gente tem que pensar numa coisa positiva, iluminada, uma coroa de flores, um raio iluminado, né? Como várias vezes aqui já comentei, e a espiritualidade sempre me fala sobre isso, quando a gente vê na rua alguém que não possa ajudar, mas a gente perceba que ele está necessitado, imagine um manto de luz que cubra essa pessoa. Porque isso já terá sido uma prece que a gente vai fazer em favor dessa pessoa. Então, que a gente possa encarar a nossa encarnação com gratidão, com reconhecimento de que o trabalho que está sendo feito aqui, por mais difícil que nos pareça, mais injusto e ingrato, é o melhor que foi possível fazer diante das nossas condições de espíritos devedores e ignorantes. E muitas vezes com enorme sacrifício dos nossos parentes, dos nossos amigos, daqueles que estão a nos auxiliar, encarnados e desencarnados. E também que cumprir o dever da nossa programação espiritual não é suficiente. Se nós quisermos de fato evoluir e sentirmos nesta encarnação um pouco da felicidade possível, nós só encontraremos isto se nós fizermos a caridade. Se nós formos capazes de extrapolar o bem que é o nosso dever. Se nós formos capazes de ir além. E aí até a Bia falou do cuidado com a família. Então, aí não, se for na... Não, é quem está em torno da casa. Às vezes a gente acha que é empregados, porteiros, pessoas em torno, eu quis dizer, entendeu? Que a gente acha que está muito perto, muito próximo, e não merece esse respeito. Tem muitas coisas em torno, eu reparo muito. Então, nas pessoas, o que eu ia falar é que as pessoas que estão próximas de nós, se nós já cumprimos o dever e percebemos que tem uma chance de fazer mais, de dar um acolhimento adicional que a gente não faria na condição de pai ou mãe, ou de irmão, ou de filho, o que for, então aí sim, isso pode se caracterizar também como caridade. Mas num dever adicional e não naquilo que a gente já faria em condições normais. Porque isso está lá naquele mandamento, honrar pai e mãe. A gente tem que se lembrar disso. Então que a gente possa ter a consciência disso, se abrir para os gestos de caridade que chegam até nós, fazer isso com disponibilidade, com amorosidade, aceitando os desafios que nos são propostos, sem os caprichos, que a gente possa desempenhar, de fato, da maneira como a espiritualidade quer que nós façamos, e não da maneira como a gente pensa que deva fazer. E para encerrar, por exemplo, eu lembro muito da minha trajetória aqui. Hoje eu sou dirigente na Casa Paulo. Não que isso tenha para mim nenhum valor de vaidade, muito pelo contrário, eu vejo isso aqui com tremenda responsabilidade. Eu tenho consciência da minha dívida e eu estou aqui não é por acaso, é pela dívida. Mas aqui dentro, quando eu cheguei, eu queria contribuir logo de início. Falei, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa para essa casa, deixa eu ver o que eu posso fazer. E eu me lembro que a primeira coisa que eu resolvi fazer é o que o Amâncio
faz ali, as pessoas chegam na porta. Eu falei assim, eu posso ajudar a organizar essa porta aqui, porque as pessoas entravam no meio da oração, faziam bagunça, conversavam alto ali. Eu falei, isso é um papel que eu não preciso nem perguntar para ninguém, eu posso fazer sozinho. Então eu sentei ali, passei a sentar perto da porta, comecei a ajudar. Depois eu percebi que colocavam música e ninguém cuidava daquela música. Ora ficava alta, ora ficava baixo, né? E eu falei, não, isso eu também posso fazer. Depois eu percebi que a música que se cantava da Mamãe Oxum era muito desafinada. Cada um cantava de um jeito, de um tom, não tinha uma coisa assim de alguém puxar a música, vamos dizer assim, né? Aí eu falei assim, olha, eu já aprendi a letra, a melodia, eu posso ajudar. Então eu comecei a fazer. Veja, eram gestos que ninguém nunca me pediu para fazer. E eu não precisei pedir autorização de ninguém para fazer isso. E isso foi ocupando o meu pensamento. E eu percebi que eu fui gerando uma certa retribuição à casa com pequenos gestos, pequenas coisas, né? Depois, um dia, eu percebi que me dei conta que tinha flores na mesa. Eu falei, gente, quem traz essas flores? E estava aumentando a quantidade de pessoas na casa. Eu falei, eu vou trazer flores. Então, veja, a caridade é aquilo que você se dispõe a fazer do que precisa ser feito. Quando a gente está aberto, com o coração aberto, a caridade aparece. A gente é que precisa enxergar o que é necessário ali. Né? Porque a gente sempre se coloca numa condição de ser a pessoa que usufrui das condições. Então, na nossa casa, usufrui do teto, do espaço. Né? Quantos filhos hoje, que já são adultos, mais de 30 anos, moram com os pais? Porque não querem ter que passar roupa, não querem ter que limpar a casa, não querem ter que gastar com aluguel. Né? Então, mas estão lá pendurados os pais. Né? Quantos pais que não querem também se desligar dos seus filhos? Né? Que vão criando algemas, a gente faz os filhos para o mundo, eles têm que viver a vida deles. Quantas vezes a gente está aqui numa casa espírita e a gente chega, o lugar está arrumado, a casa está limpa, o banheiro está limpo, organizado, tem água, tem café, Gente, a caridade é você abrir os olhos e deixar de ser uma criança. De achar que a sua mãe está ali para te servir a vida inteira. É você virar adulto para a espiritualidade e perceber que ninguém está aqui para servir ninguém. A gente está aqui para compartilhar isso. E a gente servir o outro. Então a gente precisa se ocupar das coisas que devem ser feitas. O Gustavo, quando chegou aqui, ele começou a ter um monte de ideias, de coisas que deveriam ser feitas. E todo dia ele me manda lá uma mensagem. O que você acha de a gente fazer isso aqui agora? Eu não, Gustavo. O que você acha de fazer isso aqui? Eu falei, ótimo. Começa a seguir tua intuição. Mas eu não estou exagerando? Você não acha que eu estou abusando, forçando demais a barra? Eu falei, não, você está seguindo a sua intuição. Se em algum momento tiver alguma coisa, eu vou te falar, porque eu senti que eu posso falar. Pode ser que eu também não saiba. Né? O fluxo do trabalho, ele é a espontaneidade. A Dani, quando prepara lá com a Chile, com a Dedé, as coisas que vão fazer no final de semana com as crianças, eu não preciso saber de nada, elas estão seguindo a intuição, não é verdade? Você vai lá, prepara durante a semana, você tem a tua inspiração. Um dia ela trouxe até armas chinesas aqui que ela estava querendo lutar. Mas tudo bem. Entende? É a maneira dela expressar a atividade espiritual que ela está sentindo. Né? A Cris o tempo inteiro também cuida da casa, faz um monte de coisa, tem inspiração. Às vezes a gente acha que desvia um pouco, a gente conversa. Né? A Ilna que cuida da biblioteca, a Cláudia o tempo inteiro, que faz um monte de coisa aqui também. Então, as pessoas que estão aqui na casa, quando se deixam levar pela intuição espiritual, descobrem várias tarefas, que estavam precisando ser executadas e que estavam aguardando quem? Aquela pessoa que descobriu. Né? Estava exatamente aguardando aquela pessoa que está ali. Como o Flávio chegou para mim agora, no início pouco antes da reunião começar, e falou assim, não, a gente precisa fazer um ciclo de palestras no YouTube sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, comece agora, a obra de Kardec. Comece você a fazer as palestras. Não é delegar para o outro que ele faça a palestra. Não existe isso, gente. A caridade somos nós. Se você descobrir alguma coisa que precisa ser feita, faça. Faça isso na sua vida, em casa, no seu trabalho, na rua, onde for. Onde você estiver.
Eu passeio com os meus cachorros todo dia. E às vezes, no início, eu chegava lá no parcão, me dava raiva de ver as pessoas que iam com o cachorro e não pegavam cocô. Até uma hora que eu cheguei à conclusão, eu vi, na verdade, alguém fazendo isso, eu me dei conta. Uma pessoa que pegou o cocô do cachorro que não era dela. Eu falei, caramba, que coisa boba, tão simples. Por que eu não posso fazer isso? Ao invés de eu levar o saquinho contado, que não eu levava 2 ou 3 saquinhos só, eu posso levar mais. Eu falei assim, não tem nenhum problema, eu posso fazer isso. Né? E quem sabe eu fazendo isso, chame até a atenção daquela pessoa para ela perceber que ela também devia fazer. Isso é um gesto, isso é a caridade. Você, mas pegar cocô de cachorro de outras pessoas é caridade? É, você está cuidando da coisa pública. Você está deixando aquele ambiente mais harmônico, mais limpo. Né? O mesmo vale de você pegar lixo na rua. Você está passando num lugar e tem um lixo, uma garrafa de água no meio de uma grama, vai lá e pega. A caridade é a disponibilidade do seu gesto de querer o melhor para o bem comum, para o outro, servir. Isso é caridade. Agora, se a gente não for fiel nas pequenas coisas, não adianta esperar que um dia a gente vai fazer a mansão do caminho, que nem o Divaldo. Porque se a gente não for capaz de fazer a pequena caridade próxima de nós e cuidar do dever, daquilo que está escalado para nós, a gente não vai ter condição de fazer a caridade grandiosa, específica, efetivamente. Então, que a gente possa se abrir na graça de Deus e receber as bênçãos e as luzes e a coragem necessária, com a disciplina, para aprender essas coisas na nossa vida. Graças a Deus.